Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e nós aqui geralmente vamos direto ao assunto, só que hoje eu quero fazer uma pequena introdução, uma pequena explicação para que você entenda o que está acontecendo. Você já sabe que certas palavras são proscritas no YouTube e que se você fala ela, o que acontece? O seu canal, o seu vídeo, aliás, vai para o limbo, ele cai no Yellow Flag e quase ninguém recebe então o vídeo. E eu tenho percebido, pelo menos essa é a impressão, eu não posso dar certeza para vocês, mas me parece que o nome desse país é um dos que, se você cita demais, acaba levando o vídeo para o Yellow Flag. Então, para que isso não aconteça, eu vou ler ele de trás para frente para vocês. Então, vai se chamar Laerzi. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube é porque deu certo. Se você está assistindo no Patreon é porque mais um vídeo aí foi proibido e acabou no Patreon. Bom, o que diz essa matéria aqui? Vamos agora tratar do assunto em si, né, após a explicação. Eles estão dizendo que é a hora do Laerzi se afastar de Pequim. É uma opinião aqui da matéria, né? Então eles dizem que à medida que o Laerzi se separa da China, haverá oportunidade ainda maior para uma maior cooperação entre aliados próximos. Laerzi deve apoiar os Estados Unidos e manter distância da China. Então, aquelas situações, isso quem me acompanha, pelo menos lá desde 2012, a gente começou antes disso. Mas lá em 2012 eu citei um vídeo, eu fiz um vídeo dizendo que Laerzi acabaria por se tornar o umbigo do mundo, que todos os entroncamentos do mundo iriam passar por ali. E pouco tempo depois, acho que em 2013, eu comecei a citar a existência do Belt and Road, que seria o projeto chinês, né, que traria então uma reedição daquela antiga rota de Marco Polo, né? Antiga rota da seda, só que aí por terra também, né? E aí, então, algumas pessoas na época diziam que isso era uma bobagem, porque elas nunca tinham lido isso em lugar nenhum, porque não era divulgado. Isso passou a ser divulgado aqui no Brasil, pelo menos, há 2, 3 anos atrás, acho que talvez um pouquinho mais, uns 4 anos. E na época não era divulgado, mas a gente já, não porque tinha sido divulgado, a gente também não achava notícias a respeito disso, mas porque estava concluindo, farejando isso, né, por conta de certas coisas que aconteciam no entorno, que parecia que tal projeto seria desenvolvido, a gente dizia, olha, Laerzi vai acabar por ser o umbigo do mundo e em algum momento isso pode trazer algum problema com relação à China, porque a China, na minha opinião, vai acabar querendo passar ali pela região e talvez, né, os Estados Unidos e seus aliados, para não dizer diretamente outro país, vá tentar impedir. Bom, parece que é o que está acontecendo atualmente, não é mesmo? Então, os Estados Unidos vão tentar impedir a China de abrir os mares, né? Eu tenho dito frequentemente que Taiwan, um dos motivos pelo qual Taiwan é tão importante é porque é uma porta para os mares, né, que está sendo fechada ali para a China, e vai conseguir, os Estados Unidos vai conseguir impedir que a China saia pelos mares, mas não me parece que vai conseguir impedir que a China saia por terra, porque ela é uma força extraordinária por terra, embora não o seja ainda por mares. E, sabe, é uma opinião minha, me parece que não será por mar, mas por terra ninguém supera a China, pelo menos atualmente não. E aí talvez ela resolva, né, se alguém tentar impedir a passagem dela por terra, talvez ela resolva ir lá pessoalmente, né, com suas forças e abrir essa passagem. E agora nós vemos movimentos nesse sentido de que podem levar, talvez, Laerzi a apoiar os Estados Unidos a fechar ou tentar fechar essa passagem por terra. E isso pode nos levar a ver o cumprimento de certas coisas que foram previstas lá em Patmos há mais de 2.000 anos, ou aproximadamente 2.000 anos, melhor dizendo. Mas vamos lá. As recentes tensões entre os Estados Unidos e a República Popular da China sobre a visita de Nancy Pelosi a Taiwan podem se deteriorar ainda mais em um conflito aberto. É o que nós estamos dizendo. Isso seria a terceira guerra mundial, o tal do conflito aberto, né? E Laerzi não pode ter um papel direto neste conflito, mas a capital do país deve enviar uma mensagem clara. Laerzi está inequivocamente com a América. Veja como tudo está se desenhando
como o previsto lá aproximadamente 2.000 anos atrás. E aí quem é que está com a China, quem é que está com a Rússia? A antiga Pérsia, que é adversária direta de Laerzi. Então todas as peças estão se encaixando conforme foi dito há muitos séculos ou 2 milênios atrás. E eles dizem aqui, ó, lembrando que isso aqui é uma matéria de opinião, que eu vou colocar para vocês no link depois. Este também é o momento certo para reavaliar as relações de Laerzi com Taiwan. Não há razão para enfiar um dedo no olho do dragão chinês comunista. Isso é desnecessário, pois a capital de Laerzi enfrenta seus inimigos próximos, principalmente a República da Pérsia. Isso aqui também geralmente dá problema, o nome desse país. Mas relações mais calorosas, problemas na proscrição. É uma impressão que eu tenho, tá, pessoal? Pode ser que eu estou errado. Mas relações mais calorosas entre o Estado Democrático de Laerzi e um Estado Democrático chinês, ambos sob ataques de ditaduras perigosas. No caso, o Estado Democrático chinês, eles falam de Taiwan, porque Taiwan é composto de chineses étnicos, uma vez que eles fugiram da China continental para essa ilha no tempo da tomada do governo comunista. É porque os liberais na época foram para Taiwan. Então, ambos sob ataque de ditaduras perigosas, eles dizem, é uma política inteligente. Então, Washington espera, com razão, que seus aliados se alinhem nessa nova G-fria. E não se engane, a competição sino-americana será tão intensa quanto a G-fria entre Moscou e Washington. Laerzi escolheu sabiamente durante esses anos. A maioria de seus inimigos não, e deveria escolher sabiamente novamente. A crise entre os Estados Unidos e China sobre Taiwan, em 1995 e 96, quando a China realizou testes das setas lá nas águas ao redor de Taiwan, e o presidente Clinton enviou grupos de batalhas dos Estados Unidos para o Estreito de Taiwan, precipitaram uma maior sensibilidade à cooperação de Laerzi com a China na década seguinte. As vendas de Laerzi de tecnologia Mili sensíveis para Pequim, incluindo drones HARP, vagabundos. Quando fala vagabundos, eu me lembro dos vigilantes, porque um dos nomes para os vigilantes seria vagabundos. Mas isso é uma longa história, não cabe aqui. Não sei nem por que eu citei, mas lembrei. As tensões só diminuíram quando Laerzi implementou novos órgãos e mecanismos de controle de exportação do seu Ministério da Defesa, que restringiam a venda de tecnologias de ataque e defesa à República Popular Chinesa. Enfim, já houve aproximação e agora eles estão falando em um momento em que Laerzi teria que se afastar. Para Laerzi, esse acordo deve ser outro alerta. Qual acordo? Um acordo que a China fez com a antiga Pérsia, a atual Irã. Então, esse acordo para Laerzi deve ser outro alerta alarmante. Pequim não é um amigo, eles estão dizendo na opinião aqui. É hora de se afastar de Pequim. Ora, se Pequim vai lá e fornece equipamentos que podem prejudicar Laerzi, a conclusão da matéria aqui até que é razoavelmente óbvia. Os perigos são igualmente grandes para Washington, ele diz. O líder chinês Xi Jinping procura substituir os Estados Unidos como potência dominante no Indo-Pacífico. É a história de Taiwan. Taiwan é a porta para o Indo-Pacífico. E, eventualmente, em todo o mundo, a China é um proliferador em série de tecnologia nuke e de setas para esses países aqui, Coreia do Norte e Paquistão. Xi está mandando setas aí de ataque e defesa no mar do sul da China, segundo eles aqui, surrupiando propriedade intelectual em grande escala e cometendo abusos chocantes dos direitos humanos. São acusações ainda que se fazem um contra o outro. Cada um tem vários argumentos para acusar o outro lado. Não vamos nos esquecer, por exemplo, das acusações agora que a Rússia está fazendo daqueles laboratórios que foram supostamente encontrados lá na Ucrânia. Como Pequim demonstrou após a visita da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, quando lançou o exercício que eu disse que aconteceria, foram lá, cutucaram então um ninho de vespas, e elas saíram todas, então a rodear Taiwan. Então o Exército de Libertação
Popular da China usará a força para ameaçar os aliados americanos. Taiwan está agora na mira, como um dos aliados. Eles dizem, a China é um dos maiores parceiros comerciais e fontes de investimentos estrangeiros de Laerzi. Pequim está de olho em adicionar a infraestrutura crítica de Laerzi à sua iniciativa de cinturão e rota. Exatamente como eu venho dizendo há 10 anos, como eu avisei para vocês. Lembre daquele vídeo, que Laerzi era o umbigo do mundo. Quem lembra, por favor, escreva aqui como testemunho, porque nem todo mundo estava me acompanhando desde a época. Só para vocês confirmarem que realmente eu falei isso. E que eu dizia que viria a existir um dia essa iniciativa Belt and Road. Eu falava disso. Depois veio à tona, né? Aí, no começo era mais uma bobagem que eu estava falando, inventando, né? As pessoas diziam. Depois, quando aconteceu, calaram a boca. Ninguém veio e disse, realmente aconteceu. E agora, o que está acontecendo? Por que a China quer o Laerzi junto com ela? Porque a Belt and Road tem que passar por ali, né? Óbvio, ali pela região, para chegar na Europa. Será doloroso, mas Laerzi deve reavaliar os laços. Por quê? Porque é ruim quando você tem negócios com um lado e com o outro e você tem de abandonar um dos lados, né? Mas é o que acontece durante uma briga de proporções mundiais, né? Os empresários de Laerzi de alta tecnologia também devem entender que a cooperação chinesa limitará severamente seu acesso ao capital e aos mercados americanos. Então vai ser um ou outro, né? E Laerzis de todos os setores devem abandonar a ilusão de que existe uma linha clara entre projetos e tecnologias civis e de outro cunho na China. Então a coisa está complicando no mundo inteiro, não é só no Brasil, não é só em Taiwan, enfim, eles dizem aqui claramente, Laerzi vê claramente agora que deve apoiar seu melhor amigo e manter distância do maior rival de seu melhor amigo. Eu vou colocar a matéria para vocês analisem se concordam com ela ou não, mas a verdade é que as coisas estão se definindo, o tabuleiro está sendo aprumado, as peças estão sendo colocadas no lugar para que uma grande disputa comece. Nós que somos, vamos dizer assim, periféricos nessa situação toda, estamos, na minha opinião, já sendo afetados, e as pessoas, eu nem tenho como eu dizer como, porque se eu disser, isso pode dar problema, mas eu penso que o nosso país também já está sendo afetado aí grandemente por conta dessa grande disputa que está se aprumando para acontecer. Vamos ver, vamos acompanhar, e aí a gente vai relatando aqui para vocês certas impressões. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.